Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio e todos os dias eu tenho estado aqui trazendo um devocional especial para você, como esse de hoje, com um tema que traz uma pergunta muito importante para nós que somos cristãos. Olha só qual é o tema de hoje. Como ser cristão em um mundo corrompido? Queridos, essa pergunta ela nunca se tornou tão relevante quanto nos nossos dias hoje, né? Ela se torna muito relevante porque não tem sido fácil para os cristãos, né? Ser semelhante a Jesus num mundo tão corrompido, né? Onde cada dia estão se criando leis e estão ali pressionando os cristãos para que os cristãos se amoldem ao estilo do mundo. Então, essa pergunta hoje, como ser cristão em um mundo corrompido, ela é um tema importante que eu quero abordar hoje com você no nosso devocional. Que você possa estar meditando comigo e que você possa aí estar tirando o máximo de proveito dessa mensagem. E o texto, queridos, que nós vamos usar hoje como base é o livro de Efésios, capítulo 5, verso do 1 ao 14. Nós vamos ver vários outros textos, porque ali também, eu vou trazer para que nós possamos responder essa pergunta, né? Como ser um cristão em um mundo corrompido? Nós vamos trazer aqui 4 passos para que você possa viver no mundo corrompido, mas sendo cristão, verdadeiramente, sem se deixar se corromper, ok? Então venha comigo nessa mensagem, eu tenho certeza que ela vai ser de profunda importância para você que é cristão, para você que se preocupa em agradar ao Senhor. Amém? Então vamos lá, queridos. Efésios capítulo 5, verso do 1 ao 14 diz assim: Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de nenhuma espécie de impureza ou de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem piadas indecentes que não são apropriadas, mas em vez disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos de que nenhum imoral, o impuro, o ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras vazias, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não se associem com eles. Porque antes vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponha-nas à luz, pois é vergonhoso até mencionar as coisas que eles fazem em oculto. Tudo, porém, que é exposto pela luz, torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti.
Amém, queridos? Esse texto, o texto que o apóstolo Paulo escreveu, o apóstolo Paulo, queridos, ele escreve umas coisas assim muito pontuais, né? Algo assim que realmente quase que nem precisa de pregação, porque as palavras, a forma que ele escreve é muito espontâneo, direto e esclarecedor. Mas o mundo, queridos, ele tem exercido uma influência muito negativa sobre a vida das pessoas, que tem afetado o modo de pensar, falar, sentir, vestir, se relacionar, se comportar, né? E quando eu falo de mundo, eu falo na verdade de um sistema mundano, um sistema que é imoral e que é totalmente corrompido e que tem os seus valores corrompidos, ok? E o inimigo, queridos, ele não quer de maneira nenhuma, de maneira alguma, perder o domínio sobre as pessoas. E o que ele tem feito para isso? Ele tem tentado manter a mente dessas pessoas influenciadas, manipulando a mente dessas pessoas, utilizando os métodos mais sutis possíveis para dominá-las. A gente percebe isso pelos programas, pelas novelas, até pelos desenhos infantis hoje em dia. Né? Há uma grande guerra, queridos, sendo travada no mundo espiritual. Mesmo que você acredite ou não em batalha espiritual, existe. É algo que existe. Está sendo travada no mundo espiritual essa batalha, o qual muitas vezes nós não percebemos o que está acontecendo. Nós não temos muitas vezes essa sensibilidade para perceber. Agora, quais são os métodos mais utilizados, né, pelo inimigo nessa guerra, nessa batalha? Bom, basta que nós venhamos analisar com um senso crítico as mensagens que têm sido insistentemente veiculadas dentro das nossas casas, né? Como eu acabei de dizer, por filmes, sites, novelas, músicas e tantas outras coisas que muitas das vezes incitam a violência, o roubo, a maledicência, o homossexualismo, a prostituição, o adultério, as rebeliões, o uso de drogas. São meios sutis que Satanás tem tentado, manipular a cabeça de adultos, de idosos, jovens, adultos, crianças, dessa maneira. E se cedermos a essas influências, queridos, se nós dermos espaço para essas influências, nós seremos semelhantes ao mundo. Ou seja, nós vamos criar o formato do mundo e deixaremos de cumprir o nosso propósito pelo qual Deus nos chamou. Deus ele chamou você para um propósito. Deus nos criou para um propósito. O discípulo de Cristo, queridos, que não se deixa influenciar por essas coisas, que deseja viver sobre a perspectiva da visão de Deus, muitas vezes é confrontado nos seus valores, num sentido muitas vezes até pejorativo, ridicularizado, debochado, humilhante, né, de uma maneira humilhante, com o fim de diminuí-lo diante das pessoas e de si mesmo. Então, o objetivo não é só diante das pessoas, é diminuir muitas vezes você mesmo diante das outras pessoas. O grande desafio, querido, da nossa geração, dessa geração que nós estamos vivendo, é saber como confrontar o mundo e permanecer firmes. Essa é a grande dificuldade. E como viver na contramão dessa realidade imoral e perversa. Como remar contra essa maré carregada de perversões, imoralidade, corrupção, né? Podemos, como discípulos de Jesus, mesmo sendo tentados diariamente, constantemente, resistir às influências e aos ataques que o mundo, né, de Satanás e seus demônios, ele exerce sobre nós. Como? Não permitindo que eles sobrepujem os valores aprendidos na palavra. Para isso, nós devemos tomar uma posição, ter um posicionamento e ter atitudes corretas e firmes relacionado ao mundo, sabendo exatamente o que diz a palavra de Deus.
Então, ou seja, eu preciso conhecer a palavra de Deus para que eu possa manter essa posição. Porque senão o mundo vai gerar uma persuasão que vai manipular sua mente, tá? Por isso, querido, nesse devocional de hoje eu quero apresentar para vocês algumas dicas que vão nos ajudar a viver, né, no mundo corrompido sem sermos corrompidos. Né? Viver no mundo corrompido, mas sem sermos corrompidos. Tá? Então, para viver, eu vou trazer 4 dicas para vocês aqui. 4 dicas importantes para viver no mundo corrompido sem se corromper. Respondendo aquela nossa pergunta, né? Que é o título do nosso devocional de hoje: Como ser cristão em um mundo corrompido. Então, para ser cristão em um mundo corrompido, como que eu posso ser cristão em um mundo corrompido? Primeira coisa, se você quiser anotar aí, para depois você analisar, você fique à vontade. Tá? Primeira dica que eu quero trazer aqui, primeiro conselho, é entenda que a sua vida não pertence mais ao mundo. Você não pertence mais ao mundo. Mesmo morando no mundo, você não pertence mais a ele. Né? Parece contraditório, mas é verdade. Olha o que diz, queridos, no livro de João, capítulo 17, verso 16. João, capítulo 17, verso 16, diz assim: Eles não são do mundo, como eu também não sou. Olha o que Jesus, o próprio Jesus, ele disse, ou seja, Jesus, queridos, para demonstrar a nossa total separação do mundo, ele usa como exemplo ele mesmo. E isso basta para nós. Tá? O que Jesus quer nos ensinar aqui é que estamos no mundo, mas não somos do mundo e não devemos viver como o mundo vive em seu modelo de vida. Apesar de estarmos no mundo, não somos daqui. Agora somos cidadãos do céu. Ok? O cristão nascido de novo, queridos, ele tem a sua conduta de vida completamente diferente daqueles que ainda não experimentaram um novo nascimento. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 12, verso 2, é um texto muito batido aqui no canal. Se você nos acompanha, você já ouviu muitas vezes ele. Fala assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que diz lá em Romanos 12, 2. Então, dentro desse texto, que é um texto tão lido, tantas e tantas vezes aqui no canal, se você já anda com a gente, você vai perceber isso. Há 2 palavras, queridos, que regem esse versículo de Romanos 12, 2. 2 palavras: conformação e transformação. Ou seja, forma e metamorfose. Paulo diz o quê? E não vos conformeis com este mundo. O mundo, queridos, ele tem uma forma. Tá? Ele tem uma forma, ele tem um formato. Tá? E essa forma ela é elástica e flácida. A forma do mundo ela é a forma do que é imoral e do que é destruidor. Tudo que é imoral e destruidor, ele cria aquela forma, por isso que ela é elástica e flácida, ela cria aquele formato e quer que todo mundo se adapte a ela. Ok? Então o discípulo é alguém que não põe o pé nessa forma. Não se amolda ao formato do mundo, mas se transforma na renovação da sua mente. A forma do mundo, queridos, a forma do mundo é um esquema que muda todo dia. Por isso que ela é flácida e elástica, porque ela muda todo dia, porque é o meio pelo qual Satanás e seus demônios ele tem para influenciar, persuadir e enganar o ser humano. Tá? Então, ao invés de entrarmos nessa forma para sermos conformados a ela, né?
Nós devemos ser transformados de dentro para fora, pela renovação da nossa mente. E ao invés de viver pelos padrões do mundo, que o mundo exige, em desacordo, que normalmente são em desacordo com Deus, os discípulos de Jesus são exortados a deixar que a renovação da sua mente, pelo poder do Espírito Santo, obviamente, transforme sua vida, harmonizando-a com a vontade de Deus. Tem um pregador, queridos, um certo pregador, que disse algo interessante sobre isso. Olha só o que ele diz. Não devemos ser como camaleão, que assume as cores daquilo que o cerca. É verdade. Ou seja, você não ser transformado pelas coisas do mundo. Se você é de Deus, você pode estar no mundo que você não vai se igualar a ele. Ou seja, você não vai assumir as cores, como um camaleão, daquilo que o cerca. Se você já viu um camaleão, você vai ver. Se você pegar uma banana, que é amarela, colocar o camaleão em cima da banana, ele fica amarelo. Se você pegar um morango e colocar um camaleão em cima do morango, ele fica vermelho. Ele vai adquirindo as cores daquilo que está cercando ele. E o cristão não pode ser assim. Ele não pode ser assim. Ok? Então, ao invés de adotar o padrão exterior e transitório deste mundo, nós devemos, como discípulos de Jesus, ser transformados em nossa natureza íntima. Tá? As cores deste mundo não podem roubar a beleza da essência que existe dentro de nós. Amém? Então, nós seguimos um modelo absoluto e imutável, e esse modelo é Jesus. Tá bom? Vamos para o segundo conselho, queridos. Para viver no mundo corrompido sem se corromper, a segunda dica é: saiba que sua vida em Cristo incomodará o mundo. Pastor, quer dizer que eu incomodo o mundo, queridos? Sim, você incomoda o mundo. E isso é bíblico. Tá? No livro de João, capítulo 15, verso 19, João 15, 19, vou colocar na tela para você. Olha só o que ele diz. Se vocês pertencessem ao mundo, eles os amaria como se fossem dele. No entanto, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi dentre o mundo, por isso o mundo os odeia. A própria Bíblia diz isso, amados. O mundo nos odeia porque nós temos uma vida em Cristo. Porque não somos do mundo e fomos escolhidos para sermos de Cristo, o mundo nos encara como estrangeiros e nos odeia, assim como odiou a Cristo. O próprio Jesus afirmou aos seus discípulos, queridos, lá no livro de Mateus, também, Mateus 10, 22, vou colocar na tela também, confirmando isso que nós lemos em João. Ele diz assim, ó: todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Você viu só? Então, por causa do nome de Cristo, querido, de Jesus Cristo, nós somos rejeitados. A separação do mundo, separação com o mundo, ele causa essa rejeição por este mesmo mundo. O mundo nos odeia porque os valores de Deus diferem dos valores mundanos, dos valores do sistema imoral e corrupto. O mundo preferiria, queridos, que nós fôssemos como ele. Como não somos, ele nos odeia e nos insulta. Por isso, eu quero que você saiba que sua vida em Cristo incomodará o mundo ao seu redor e muitas vezes vai incomodar até mesmo pessoas da sua família. Há uma verdade, queridos, há uma verdade escrita pelo apóstolo Pedro, que eu quero colocar aqui para você, no livro de 1 Pedro, capítulo 4, verso 3 e 4, que diz assim, ó. Olha a verdade que Pedro diz. Porque no passado vocês já gastaram, Já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em devassidão, nos maus desejos, nas bebedeiras, nas orgias, nas farras e na idolatria repugnante.
Eles acham estranho que vocês não se juntem a eles na mesma libertinagem excessiva. Por isso os insultam. Você viu o que Pedro lhe diz? É algo assim muito verdadeiro, ok? Mas vamos lá, vamos para o terceiro conselho para que você possa viver no mundo corrompido sem se corromper. Como que você pode viver no mundo corrompido sem se corromper? Observe atentamente quem tem influenciado você. Ih, queridos, esse aqui é algo que eu tenho que realmente parar e pensar. Por quê? Vamos fazer aqui algumas perguntas. Quem exerce influência sobre você? Pessoas de Deus ou pessoas do mundo? Raciocina comigo agora. E vamos ver o que diz o livro de Salmos, ou seja, Salmos capítulo 1, verso 1. Olha o conselho bíblico que o salmista dá para nós. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Bom, sabendo disso, querido, que está escrito no Salmo 1, verso 1, devemos tomar decisões baseadas na fé que temos, eliminando tudo que é mundano, que nos influencia e nos afasta de Deus, selecionando em primeiro lugar o tipo de pessoas que podem exercer influência sobre nós. Segundo o salmista, queridos, pessoas ímpias, pecadoras, escarnecedoras, zombadoras, de Deus não podem exercer sobre nós influência alguma. Tá? E isso não significa que nós vamos nos isolar do mundo, dos pecadores, das pessoas sem Cristo, mas significa que não deixaremos de atrair nem influenciar pelo seu estilo de vida. Nós não vamos nos deixar sermos influenciados por esse estilo de vida deles. Ok? Mas nós vamos ter como estilo de vida aquilo que Jesus nos ensinou. Ok? Quando o meu estilo de vida, queridos, for parecido com o de Jesus, aonde eu chegar, ali estará uma influência poderosa e transformadora. Então guarde o que eu vou dizer para você aqui agora. Guarde isso agora que eu vou dizer para você. Olhe bem aqui para mim. Seguir a Cristo não somente implica em segui-lo aonde ele vai, mas também demanda ser o que ele é. Ok? Demanda ser exatamente o que Jesus é. Por isso, observe atentamente o que tem influenciado sua vida. Com quem você tem andado? Quem são suas companhias? Quem são seus melhores amigos e influenciadores? Nossos relacionamentos que são responsáveis diretamente pelo nosso crescimento e empoderamento ou pela estagnação e retrocesso. Precisamos nos atentar sempre para onde vamos, mas também precisamos cuidar com quem vamos. Por isso, cuide dos seus relacionamentos. Tome cuidado. Eles podem ser uma influência positiva ou negativa na sua vida. Livro de Provérbios, capítulo 13, verso 20. Ele vai dizer o seguinte, um conselho sábio para nós, queridos. Olha só o que diz. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Então, vamos prestar atenção quem tem nos influenciado aí, ok? Quarta e última dica para que você possa viver num mundo corrompido sem se corromper. Para isso, queridos, essa quarta dica é importante para você. Faça a diferença no destino eterno das pessoas. Faça a diferença no destino. Pastor, eu posso fazer diferença na vida das pessoas? Claro que você pode, queridos.
Olha o que diz Tiago capítulo 5, verso 20. Vou mostrar para você aqui. Diz assim: lembrem-se disto. Quem traz de volta um pecador do seu caminho errado, salvará da morte a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Você viu só? Ninguém, queridos, ninguém tem uma mensagem tão relevante e de tanto impacto quanto aquele que vive plenamente de acordo com os valores de Deus. Tem uma frase que eu gosto muito, e é uma realidade muito grande, que diz que muitas vezes a Bíblia que as pessoas, o mais próximo da Bíblia que as pessoas vão passar é você. A leitura mais próxima da Bíblia que eles vão ter é o seu estilo de vida. Então, se você viver de acordo com os preceitos, valores, princípios de Deus, você será portador da maior mensagem do mundo. Você vai ser uma Bíblia ambulante, pelo seu estilo de vida. Ou seja, você não vai precisar nem abrir a boca para falar, mas o seu estilo de vida vai dizer por você. E o nosso testemunho de vida, queridos, fará sempre toda a diferença neste mundo. Você, eu, todos nós, somos a resposta de Deus para o mundo corrompido. Nós, queridos, somos um plano de Deus para que o mundo conheça o amor do Pai. Através do nosso estilo de vida, as pessoas podem conhecer o amor de Deus. Aqui no Brasil, poucas pessoas não sabem quem é Jesus. A grande maioria, 99,9%, sabe quem é Jesus. Mas sabe qual é o grande problema? É a imagem que essas pessoas fazem de Jesus. E de quem é a responsabilidade se a imagem de Jesus é distorcida por aí? Daqueles que deveriam fazer diferença com a sua própria vida, mas não estão fazendo. As pessoas só mudarão o seu destino eterno quando virem o destino, virem o nosso destino mudado. Ou seja, quando elas olharem para mim e para você e verem que o nosso destino foi mudado, elas vão desejar também isso para a vida delas. Então, deixe Deus começar a mudança em você, para que ao seu redor seja mudado, para que a sua casa, sua vida, seu casamento, seu trabalho, seus vizinhos também mude. Nós temos essa capacidade de influenciar pessoas. E assim, nós poderemos ser cristãos mesmo no mundo corrompido. Amém, queridos? Eu quero agradecer você por poder estar aqui com a gente e convidar você, vou colocar na tela aí, convidar você para a conferência Vida Nova, que será no dia 13 e 14 de junho. E você pode fazer suas inscrições online pela operadora 41 98717 9535. Você pode participar dessa conferência que vai ser poderosíssima, palavra de Deus, e eu vou estar orando por cada um daqueles que estiverem participando com a gente nessa conferência Vida Nova. Faça a sua inscrição e com certeza vai ser fechado, tá? Só para os que estão inscritos, e ali eu vou poder estar orando e ministrando sobre a tua vida. Amém? Vamos orar, queridos? Querido Pai, em nome de Jesus, nós queremos consagrar ao Senhor esse dia e colocar diante do Senhor, Pai, a nossa casa, a nossa família, a nossa vida. Nós sabemos que não tem sido fácil ser cristão em meio ao mundo corrompido. Mas sabemos, Pai, que nosso estilo de vida, ao nós sermos imitadores de Cristo, nós podemos influenciar muitas pessoas. Nós podemos influenciar nossa casa, nossos familiares, nós podemos influenciar nossa comunidade. Pai, nos ajuda a sermos firmes, a viver de maneira excelente a Tua palavra, a vivermos de maneira a sermos uma Bíblia aberta para a vida, para as pessoas. Como diz o próprio Jesus diz, para que nós possamos ser sal e luz nessa terra, Pai. E em nome de Jesus nós clamamos por esse dia, pela nossa vida e pela nossa casa. E tudo seja para a honra e glória do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.